Em tempos de crise, a educação financeira ganha importante destaque nas escolas. Esse é o tema do Repórter PUC de hoje. Só em Belo Horizonte, mais de 5.000 estudantes fazem a disciplina e aprendem desde cedo a lidar melhor com o dinheiro. Hoje é quinta-feira, 28 de abril. Está no ar o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Você já imaginou como teria sido se tivesse aprendido na escola a cuidar do seu dinheiro? Educação financeira é o tema do Repórter PUC de hoje, aqui no programa. Exatamente, Sérgio. Muitas vezes, sem perceber, alguns pais começam a trabalhar esse assunto com os filhos desde pequenos, quando dão eles aqueles cofrinhos em forma de porquinho, sabe? Sei sim, Pablo, inclusive tem um até hoje. Pois é, mas ultimamente o tema tem ganhado maior destaque devido ao momento de instabilidade econômica que estamos vivendo. Com isso, algumas escolas têm oferecido aos alunos aulas de educação financeira para que eles aprendam a lidar melhor com o dinheiro. E acredite, isso pode mudar muito o comportamento dos jovens. E o exemplo a gente vê agora na matéria que a gente preparou. A Bárbara nunca foi de acompanhar as contas de casa e nem de se preocupar com quanto gastava com roupas. Mas depois das aulas de educação financeira que teve no ensino médio e com a entrada no mercado de trabalho, as coisas mudaram bastante. Ela viu que ela precisava de roupa para ela ir trabalhar, e ir para a praia também, que ela foi para o Porto Seguro no meio do ano. O primeiro lugar que ela foi para fazer compra foi no Barro Preto. Barro Preto. Voltou de lá cheia de shortinho, de blusinhos, de 10, 15 reais, sabe? Hoje ela olha muito, como ela tem uma estatura bem pequena, ela olha muito nas repartições infantis, sabe? Porque o valor das roupas infantis são mais baratas. A mente da pessoa já ficava assim, eu preciso comprar, eu preciso dessa roupa, senão, não sei, fazer pirraça mesmo. A Bárbara está entre os mais de 5.000 jovens de Belo Horizonte que são apresentados em sala de aula a um lado diferente das finanças. A exposição ao consumo e a relação com o dinheiro cada vez mais precoces têm chamado a atenção para o tema. Neste colégio da região Centro-Sul, por exemplo, os alunos da primeira série podem escolher a educação financeira como uma disciplina optativa a ser cursada. E alguns deles têm seguido à risca o aprendizado. A professora ela passou pra gente um aplicativo para colocar quanto a gente ganhou de mesada e aí quanto a gente vai gastando. E aí isso tá me ajudando muito. Aí eu tô controlando bem agora. Eu sou bem equilibrada, eu consigo ver equilibrado necessidade e vontade. Às vezes eu quero gastar com alguma coisa, mas eu consigo ter a consciência de que eu preciso ter alguma coisa guardada, caso eu precise. E se engana quem pensa que as aulas se resumem em aprender a fazer contas. Formas de pagamento, consumo consciente e planejamento de sonhos são alguns tópicos abordados por esta professora com os alunos. Tudo isso com o respaldo de quem aprendeu com as adversidades. Assim que eu fiz 18 anos, eu já comecei a trabalhar, né, e fui ganhando cargos muito importantes no comércio. Fiquei 10 anos no comércio como gerente de lojas renomadas aqui em Minas. E chegou uma certa etapa da minha vida e eu ajudava em casa, pagava minhas contas. Eu olhei para trás e não tinha nada. Eu não tinha guardado nada, absolutamente nada. Não tinha um carro, não tinha nada. Eu falei, cadê meu dinheiro? Eu tinha um salário razoavelmente bom que dava para suprir minhas contas. Eu falei, cadê meu dinheiro? E na hora que eu fui vendo, eu estava endividada com cartão. Então, assim, eu fiei meu pé na jaca, né? Meu pé na lama estava estourado de dívida. Só que ninguém tinha me ensinado, né, a como economizar. Especialistas acreditam que o desenvolvimento da sociedade depende de, entre outros pontos, ensinar os cidadãos a controlar os próprios recursos e a respeitar o tamanho do orçamento. De acordo com esta pedagoga, o jovem tem um papel fundamental nesta lógica, pois, ainda nesta faixa etária, são constituídos traços relevantes da personalidade. Além disso, se ele absorver bem o conteúdo na sala de aula, pode se tornar um disseminador na família. Fazer com que aquele aluno ainda jovem perceba que a partir de um planejamento, daquilo que ele pode fazer para colher no futuro, mesmo que esse futuro demore um pouquinho para chegar, mas dotar esse aluno ainda jovem, criança e adolescente, em relação a esse assunto, a gente confia que isso pode trazer para ele
mais confiança, melhores resultados e um adulto e um cidadão mais feliz, mais consciente daquilo que ele quer para a própria vida e isso acaba se estendendo para todo o seu entorno, né? Para este economista, a base da educação financeira é a poupança. O simples fato da criança ou do jovem aprender a poupar desde a infância pode contribuir para a formação de adultos economicamente mais responsáveis. Fundamentalmente é mostrar que conviver com o dinheiro de forma mais prazerosa e menos desgastante. Né? É notório, né, que o brasileiro médio ele não tem cultura financeira, não é um hábito das famílias ensinarem às crianças e mesmo aos seus jovens tratar bem o dinheiro, no sentido, ou seja, a ideia de que você, ou quando recebe uma mesada, ou quando recebe um dinheirinho da vovó, o que você vai fazer com ele? Gastá-lo completamente? Né? E para quem assistiu a matéria e está pensando em como é difícil poupar, hoje nós recebemos aqui no estúdio o economista Ricardo Rabelo, que também é professor da PUC Minas. Professor, seja bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado. E recebemos também a Ana Luísa Severino, que é professora de matemática e professora de educação financeira. Sejam bem-vindos. Ana Luísa, eu começo perguntando a você, como é que foi montar as suas aulas a partir das suas experiências? Bom, montar as aulas, né, foi um desafio. Porque ao buscar os materiais, tem muitos materiais já no mercado, né, na internet, para a educação financeira direcionado à escola, mas não respeitando uma grade curricular, né, que uma escola hoje exige prova, né, avaliativa, a matéria, a disciplina vale pontos, né, então eu tive que começar a planejar essa grade curricular. Cheguei a desenvolver essa grade para 3 séries em específico e como que eu fiz isso, né? Baseado nesses materiais e principalmente na minha experiência. Porque as pessoas não precisam errar para aprender, né? Então, em cima dos meus erros, do que eu até trouxe no vídeo, que ninguém me ensinou a economizar, eu comecei a ensinar para os meus alunos isso. Então, como eu fiquei muito tempo no comércio, nessa relação consumo, eu ensino todos esses bastidores, né? Essas técnicas que os vendedores utilizam para vender, como se defender disso, né? Eu utilizo, e principalmente desses meus erros, igual eu já me endividei com cartão de crédito. Eu sei a sensação do coração disparar quando a conta vem, sem saber quanto que vai ser, né? Eu lembro na minha experiência, era assim, meu coração disparava, porque eu não sabia se eu ia dar conta ou não, né? Então, viver isso foi muito importante para eu aprender, e hoje que eu valorizo muito é conseguir ensinar isso para os meus alunos, que eles já começam a ensinar essa vida acertando, né? Essa vida financeira acertando sem precisar errar. Muito interessante o seu depoimento, Ana Luísa. E professor Ricardo, para o senhor, qual que é a importância, né, de abordar a educação financeira ainda nas escolas, né, com os jovens, as crianças, os adolescentes? Bom, é importante, acho que para todas as pessoas, né, em geral, ter a organização das suas finanças pessoais, né? Então, como se diz, de pequeno que se torce o pepino, né? Então, se você começa cedo, né, a aprender a fazer isso, né, na escola e tal, e tem a questão também que ela falou que a criança, geralmente, ela difunde o que ela aprende no meio social, né? Então, é importante também por causa disso, né? E essa organização das finanças, a gente tem que lembrar que ela só é possível agora porque a gente tem uma economia mais ou menos equilibrada, né? Porque em épocas passadas, né, que eu, por exemplo, desde a minha infância e tal, adolescência, a gente realmente era impossível você fazer qualquer tipo de planejamento porque a inflação era absolutamente controlada, né? Então, nesse quadro que a gente vive hoje há algum tempo, né, é que é possível as pessoas se organizarem. Mas hoje em dia, né, em tempos de crise, essa educação ela tem que ser diferente, né? Ou não? Pois é, o problema da crise é exatamente que você tem que saber organizar, porque a tendência numa crise é a renda oscilar mais, né? Quer dizer, você tem que saber estabelecer qual que vai ser a sua possível renda média, né? E as possíveis sustos, né? Os possíveis problemas que podem acontecer, porque em geral quando você tem crise você tem desemprego, né? Então isso passa a ser uma questão que a pessoa tem que considerar racionalmente. E a partir daí estabelecer o que ela entende que é a sua renda média para poder planejar. E também já ter em vista algumas alternativas, né? Quer dizer, caso
tem algum problema de emprego e tal, como é que ela vai fazer para, sei lá, ter alguma atividade secundária, né, o chamado famoso plano B, né, e com isso organizar. Isso faz parte, né? Legal. Um período de crise passa a fazer parte essa estratégia de enfrentar as flutuações, os altos e baixos. Né? Ana Luísa, e você que acompanha os alunos dentro da sala de aula, quais são os assuntos que os alunos têm mais dificuldade em aprender? Bom, os assuntos, né, que os alunos têm mais dificuldade é quando envolve número, né? Fazer conta para eles têm muita dificuldade. Então, quando a gente propõe para eles alguns cálculos, baseado principalmente, né, na técnica de desconto, como é que eles aprendem a fazer essas contas lá na hora, né, da venda, né? Eles têm um pouco de resistência no início, mas depois a gente consegue ir cativando porque eles mesmos trazem a experiência, né? Eu já tive aluno que falou assim, professora, fui comprar um óculos, aí eu chorei desconto, fiz a conta lá e a moça me deu tantos % de desconto. Eu falei, isso mesmo, né? Então eles começam a ver a parte prática na própria vida deles, né? Então, assim, essa é uma resistência inicial que eles têm, mas depois a gente vai quebrando o gelo, E o que, né? que eles mais gostam de ver nas aulas? O que eles mais gostam, assim, é mexer com, entender o universo bancário. Que é cartão de crédito, cartão de débito, investimento, eles querem palpar isso muito. Mesmo muito deles não tendo esses meios, né, de pagamento, eles querem ter, mas também em outro aspecto os pais não deixam eles ter. Então, aí é outro desafio, né? Ensinar a manusear algo que eles não vivem, né? Então, esse é um outro desafio que eu vivo, mas o que é mais gratificante, eles conseguem entender as diferenças entre cartão de crédito, cartão de débito e, principalmente, com cartão de crédito, eles sabem que tem que tomar na minha visão, assim, missão cumprida. Eles sabem que tem que tomar um cuidado extra, que não pode pagar o valor mínimo, que tem que pagar o valor total. Então, meus alunos, eu tenho certeza que quando eles tiverem cartão de crédito, eles vão lembrar desse aspecto, com certeza. Bom, nosso assunto tá bom, mas a gente tem que dar um rápido intervalo. Já a gente volta, né, Pablo? Isso mesmo, no próximo bloco vamos receber dúvidas do público sobre educação financeira. Fiquem até lá. Estamos de volta com o Espaço PUC no quadro Repórter PUC de hoje. Nós estamos discutindo a educação financeira e agora o Pablo traz mais pra gente algumas dúvidas e dicas sobre esse tema. É com você, Pablo. É isso mesmo, Sérgio. A Yara Maria nos contou o que ela faz para controlar as contas. Vamos ver? Então, eu procurei fazer uma planilha de gastos. E aí eu anoto o que tem saindo e o que a gente coloca lá entrando, no caso, né? Que tanto que eu coloquei, tanto que eu arrecadei e o tanto que eu gastei e com o que eu gastei. E aí a gente dá pra gente filtrar, né, na hora do orçamento, aonde que tá saindo mais. Se eu sair muito para comer fora, se ali é o lugar que está sendo mais gasto o dinheiro, dá pra gente poder cortar ali naquele orçamento. Legal. Professor Ricardo, essa dica que a Yara fez é interessante para todo mundo fazer uma planilha? Isso é o básico, né? Hoje em dia você tem, a menina até ali falou no vídeo, na reportagem, hoje você tem, eu estou até com a lista aqui, tem vários aplicativos de celular em que você tem lá a possibilidade de jogar os valores e fazer os cálculos, né? Quer dizer, a planilha é um instrumento assim, mais simples, mas pode ser também, inclusive, trabalhado e tal, mas o aplicativo é mais fácil. Inclusive, vários aplicativos tem gráficos, então você joga os dados e já te mostra assim, ó, por exemplo, o que a Ana falou, despesa com refeições, ou despesa com compra de material escolar, ou qualquer coisa, ele já vai organizando, já vai mostrando para você como é que você está. E o celular hoje em dia é bem difundido mesmo assim, né, na juventude, então as pessoas em geral, aliás, que mais gosta, né? É uma coisa então acessível você junta todo mundo, a né? questão de fazer o planejamento de finanças, pode ser considerado um negócio meio árido, com o lúdico, né, da questão do aplicativo, do celular e tal. E agora, de qualquer maneira, o importante é organizar, né? Quer dizer, você ter consciência do que você recebe, de onde que como é que você está gastando o seu dinheiro, como é que você está
para poder planejar, porque se você não tiver esses primeiros dados, seja planilha, seja aplicativo que for, fica difícil você estabelecer alguma estrutura, algum planejamento, né? Ter metas, que é uma coisa também importante, né? Você, não ficar gastando a esmo, né? Então, eu quero comprar tal coisa, então, em função disso, você organiza o seu planejamento financeiro. Legal, e professor. aí você organizando, né? Seja na planilha, seja no aplicativo, né? Pode ser num pedaço de papel também. O importante é estar organizado. Né? Uhum. E agora uma estudante, a Juliana Guzmán, nos mandou uma pergunta que ela quer que o senhor ajude ela nessa história. Vamos ver? Okay. Bem, eu tenho o dinheiro que eu ganho por mês. E como eu não gasto muito, eu gasto com transporte, alimentação, acaba que sobra uma quantia boa assim por mês que eu não gasto e fica ali na conta corrente. E às vezes eu não sei o que eu poderia fazer com esse dinheiro, se eu podia investir numa conta poupança em outra coisa, eu gostaria de saber o que eu posso fazer. E aí, professor, nesse caso da Juliana, com o perfil dela, qual que é a melhor dica aí? O que ela pode fazer? Ela pode fazer poupança, né? Ou seja, desde a aplicação mais simples, que é a própria caderneta de poupança, né? Que não tem um rendimento hoje em dia com essa volta de uma certa inflação, não a que a gente viveu há mais tempo, mas já até uma inflação mais alta, a poupança não está rendendo tanto como deveria estar, não está rendendo menos que a inflação. Mas já é uma forma dela ter algum rendimento, né? E tem uma planilha que o pessoal lá da APIMEC fez, que é a Associação dos Profissionais de Investimento, né? E eles mostram que se a pessoa, porque o grande capital que a juventude tem é a juventude, é o tempo, né? Então mostra lá que a pessoa economizando uma quantia pequena, se não me engano, acho que R$50 por mês e tal, depois de um certo tempo ela já tem 1 milhão. Então, e dizem, né? Todo mundo quer saber quando vai ser que vai fazer o seu primeiro milhão, né? Então, pode parecer um negócio meio esquisito, né? É lógico que pode ser que você não consiga chegar lá no 1 milhão, né? Mas se você for mantendo aquele hábito de poupança, né? E simplesmente por causa ou se é aplicação de juros, você pode mais, quando estiver mais adulto e tal, né? A pessoa estiver com a profissão e tal, pode fazer investimento no mercado de ações, que é mais, tem riscos e tal, mas também tem rendimentos. Então, isso faz com que você possa, quer dizer, você trabalha para o dinheiro, né? E você pode, a partir de um certo momento, fazer com que o dinheiro trabalhe para você, né? Ana Luísa, ainda falando dos jovens, né? Nós vimos um exemplo, a Juliana, né? Uma jovem que poupa. Mas muitas pessoas, principalmente os jovens, possuem essa mentalidade, né? Depois eu resolvo, no futuro vai dar tudo certo. Como não deixar que essa mentalidade, né, afete no bolso? É importante eles terem consciência que viver com o que está ali não é o suficiente, né? Era um pensamento que eu tinha, o tanto que eu ganhava, estava dando para viver por mês, tá bom. Né? Esqueci essa outra parte de planejar o futuro, né? Então, com os meus alunos, a gente trabalha muito esse aspecto, principalmente do planejamento e essa meta. Eu tenho que saber quanto que eu quero guardar, para quê? O que eu vou fazer depois no futuro com esse dinheiro, né? Porque senão fica desestimulante, vou ficar guardando. Né? É bom você ir colhendo e saber aonde que eu quero chegar com esse dinheiro, né? Exatamente, a gente falou um pouquinho para a gente se planejar. Professor, e agora quem já se endividou, o que deve fazer? Bom, o problema do endividamento é saber o percentual, né? Quer dizer, eu tinha um professor, inclusive no colégio, que falava assim, que a pessoa começa a progredir quando assina a primeira nota promissória. Na época existia isso, né? Hoje em dia é o cartão de crédito e tal. Então, o crédito é o meio da pessoa também expandir suas possibilidades de comprar algum produto e tal. O que não pode deixar é que isso comprometa totalmente, passe de um certo limite, né, um certo percentual da sua renda, né? E na medida que isso acontece, imediatamente, aí você tem que dar a famosa parada, né? Cancelar o máximo possível as despesas consideradas supérfluas, né? Que são despesas de entretenimento, alguma coisa excepcional que a pessoa faz, que pode, sem muito prejuízo, cortar, e aí ela vai, e pode também, dependendo do caso, né, tem também a possibilidade, por exemplo, mesmo o cartão de crédito, que é um problema, né, negociar, né, quer dizer, inclusive todo ano tem uma promoção aí do CDL, que é a Associação dos próprios lojistas, né, eles querem que a gente compre, né, então eles fazem a promoção e junta lá as pessoas que estão muito endividadas com as lojas ou com os cartões de crédito mesmo e tal,
para fazer essa negociação. É importante saber que você pode não se envolver demais, você pode dar essa parada, cortar os gastos excepcionais e principalmente aquelas dívidas, porque o cartão de crédito é uma dívida que tem um juro extraordinário, né? Então as dívidas que são mais comprometedoras, eliminar, né? O cartão de crédito, antigamente falava assim, aquele cartão de crédito American Express, né? Não saia sem ele, né? Nesse caso é melhor deixar em casa, não sair com o cartão de crédito. Ana Luísa, e o que você pode falar para a gente a respeito do cartão de crédito, a idade, né, para se ter um cartão de crédito, a maturidade para ter um cartão? Sim, bom, eu até nas minhas aulas falo com os meus alunos para eles incentivarem os pais a darem primeiro o cartão de débito. Ao invés de dar a mesada em dinheiro vivo, comece a ensinar o seu filho, né, a depositar lá o dinheiro da mesada, que ele vai tendo essa sensação de comprar as coisas sem ver o dinheiro vivo saindo da carteira, né? Então, eu falo assim, é melhor você errar com 50, 100, 150, do que depois com o seu salário todo, né? A gente estava conversando, você me disse que os pais ficam receosos, né, com essa questão, por quê? Ficam receosos, né? Eu recebo de volta, né, que eu fico perguntando, e aí, o pai deixou ou não? Eu não sei exatamente qual que é a causa do que os pais não permitem que os filhos aprendam isso, né? A manejar um cartão de débito. Isso é tão legal, né? Desde novo, para quando eles estiverem lá no mercado de trabalho, recebendo um salário, eles já saibam manusear. E o cartão de crédito, alguns têm conta conjunta com os pais. Eu indicaria ter separado, para ele viver, estourou o cartão, né? Ter um limite baixo, lógico, um limite baixo, mas para ele viver isso, não dei conta de pagar, então a mesada dele tem que ser suficiente para ele pagar o cartão de crédito dele. Né? E isso tudo ali com o supervisionamento dos pais. Né? Esse é o meu conselho para os pais. Quando eu for mãe, com certeza, meu filho vai começar desde pequenininho com essas ideias. Legal. Professor Ricardo, muitas pessoas falam que os brasileiros não são poupadores. Isso é verdade? Não. Bom, tem um problema, que o salário médio brasileiro não é muito alto, né? Então, as pessoas que recebem, por exemplo, um salário mínimo ou 2, né, nessa faixa, realmente, infelizmente, não atende ao mínimo de necessidade, né? Mas, por outro lado, eu acho que, inclusive, por causa, em grande parte, as pessoas com maior idade, porque tiveram essa experiência da inflação, e na inflação você tem que gastar rápido o dinheiro, porque se você não gastar, vem o preço, aumenta e você perde, né? Você ia comprar um produto por X e quando você vai lá comprar já está 2X, né? Mas nessa situação que eu falei, né, de estabilidade e tal, você tem que fazer, é isso que eu falei, né? Quer dizer, tem uma tendência, se você comparar em termos de economia, né, e tal, comparar os vários países, né, tem povos que são absolutamente poupadores, como o japonês, por exemplo. Inclusive é um problema econômico. No Japão você tem juro lá abaixo de zero, porque eles não querem saber, mesmo com o juro abaixo de zero, quer dizer, na verdade você está pagando para depositar o dinheiro no banco, eles depositam, porque eles têm essa cultura. E no caso do Brasil, seja por causa da inflação, seja por causa da renda, seja por causa do ambiente social mesmo, né? O brasileiro gosta de, né, curtir a vida e tal, de aproveitar as coisas boas da vida e tal, e realmente tem uma tendência de consumo muito alta, né? Isso pode ser um problema, mas também é uma característica interessante. O que deve ser visto é exatamente a pessoa ter consciência do que ela está consumindo, como é que ela está gastando seu dinheiro, o que ela pode, eventualmente, numa necessidade, suprimir, né? E talvez, como ela falou, né? Quer dizer, planejar aquilo que às vezes ela está consumindo alguma coisa no curto prazo ali, né? Porque gasta aqui, gasta lá, e ele não pode ter melhores, vamos dizer, divertimentos e coisas que ela poderia, se ela poupasse, ela poderia adquirir um bem mais caro, ou fazer uma viagem, etc. Fica aí a dica, né? Aproveitar a vida com consciência, né, Paulo? Exatamente. E, infelizmente, nosso papo está muito bom, mas o programa está terminando. A gente agradece a presença de vocês aqui hoje. Sejam sempre muito bem-vindos ao Espaço PUC, viu? Mas antes, nós vamos conversar agora com a Isabela Lima, né, Pablo? Apresentadora do Espaço Cult, para a gente saber as novidades do programa de amanhã. Isabela?
tarde, Pablo. Boa tarde, Sérgio. Bom, amanhã tá imperdível. A atriz e fundadora do Grupo Galpão, Teuda Bara, é a nossa convidada mais do que especial. É um show de simpatia, vocês não podem perder a partir das 4h30. Tchau! Muito obrigado, Isabela. Recado dado, e amanhã é dia de Espaço Cult, mas na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde e espero por você. E você pode participar com a gente enviando sugestões e comentários para o e-mail do programa espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar e na próxima quinta-feira eu estou de volta com o quadro Repórter PUC para você. Até lá!